Vamos conversar a respeito desta ação da Procuradoria-Geral da República com o Procurador-Geral da República em exercício, Dr. Nicolau Dino. Bom dia. Bom dia, Felipe. Obrigado por atender a Guaíba. Doutor Nicolau, como é que vai se dar esta investigação? E aí, no caso, claro, o nosso olhar é para o Rio Grande do Sul. O que vocês já têm de informação do Rio Grande do Sul? O que vocês pretendem levantar aqui no Estado? Essa investigação se dará, Felipe, em primeiro lugar, mediante estreita parceria com o Ministério Público do Estado, de todos os estados que você acaba de mencionar, em especial, em particular, o Estado do Rio Grande do Sul. O problema relativo ao sistema carcerário, nós todos sabemos, ele não é localizado apenas em uma unidade da federação. Há uma crise, eu diria, sistêmica, envolvendo o funcionamento do sistema carcerário, com várias razões, várias causas, entre as quais eu destaco apenas para ilustrar a explosão populacional que hoje se verifica no sistema penitenciário como um todo. O Rio Grande do Sul não é exceção a essa realidade do que pode ser lembrado a situação recente envolvendo a rebelião no Presídio Central em Porto Alegre. Então, em razão desses episódios nos 4 estados que já foram mencionados, Rondônia, Pernambuco, o Rio Grande do Sul, e em especial, no caso último, um episódio mais recente no estado do Amazonas, a Procuradoria-Geral da República entendeu por bem ser o caso de realizar uma investigação mais profunda para verificar em que medida todas essas situações estão comprometendo os compromissos internacionais firmados pelo Brasil perante a comunidade internacional, mediante as convenções, diversas convenções internacionais, tratados que tratam do tema relativo à proteção de direitos humanos, em especial no que se refere a presos sob a custódia do Estado. O Brasil, o Estado brasileiro, tem uma responsabilidade muito grande no que se refere à custódia dos presos e também no que se refere à preservação, portanto, da sua incolumidade física. Uma rebelião tal como aquela que se viu no estado do Amazonas, ela envolve briga de facções criminosas, ela envolve, possivelmente, mecanismos, arranjos de corrupção com pessoas dentro do presídio e fora do presídio, de forma que é extremamente importante, necessário, urgente até, eu diria, que haja um olhar muito mais específico, detido do Ministério Público em relação a essas questões. A investigação tem exatamente esse escopo, avaliar em que medida há inação do poder público, em que medida a União também está cumprindo o seu papel no que se refere à gestão adequada e transferência dos recursos do fundo penitenciário para que os estados possam adimplir as suas obrigações e, a partir daí, verificar, portanto, o que pode ser feito e o que deve ser feito no que se refere ou, eventualmente, a um pedido de intervenção federal, isso em situações extremas, evidentemente, ou também a possibilidade de deslocamento de competência em face de um instrumento previsto na Constituição que prevê a federalização de crimes relativos à violação de direitos humanos. Como é que seria essa federalização? Especificamente, que tipo de crimes? Esse incidente um incidente processual, se dá nas situações em que os organismos locais não se desenvolvem, não realizam as suas medidas de intervenção, de solução de problemas a contento. E a Constituição, nesses casos, prevê que pode haver um deslocamento, a transferência de investigações ou processos para o âmbito da Justiça Federal. Uhum. O Fundo Penitenciário tem 2 bilhões e 400 milhões disponíveis, segundo o site Contas Abertas. A gente sabe que muito desse dinheiro vai para o Caixa Único do governo, ganha outros destinos, mas tem lá esses recursos. O Ministério Público Federal pode dizer, olha, governo,
invistam esse dinheiro corretamente, né, construam novas penitenciárias, reforcem a segurança, né, dos estados, invistam na segurança dos estados, das penitenciárias estaduais. Tem alguma coisa que possa fazer especificamente com esses recursos do fundo penitenciário? Esse é um dos pontos importantes e certamente a investigação que se inicia agora terá também esse alcance. Como eu disse ainda há pouco, verificar em que medida esses recursos estão sendo adequadamente transferidos, tempestivamente transferidos também, para as unidades federativas. Há um grande bolo, um grande fundo que é gerido em nível nacional, mas esses recursos têm que chegar à ponta a tempo e modo. Nós sabemos quão difícil é a realização, a concepção de uma política penitenciária. E a implementação da política penitenciária depende essencialmente de dinheiro. Um presídio não nasce, uma cadeia pública não nasce do chão da noite para o dia. É necessário que haja um planejamento, é necessário que haja um investimento de médio e longo prazo para que possa haver a construção de estabelecimentos prisionais em número suficiente e adequado para comportar a população carcerária, que no Brasil é absurdamente enorme. Esse é um outro dado também que precisa ser repensado, mas no âmbito de uma política criminal mais ampla, no sentido de resolver o problema grave que é a população, a explosão populacional nos presídios brasileiros. Tem que mexer no Código Penal? Eu acredito que nós temos que investir mais em medidas alternativas para aquelas situações de baixa e média ofensividade. Veja o caso do Amazonas, por exemplo. No caso do Amazonas você encontra, e não é um caso peculiar, não é um caso singular, digo logo, você encontra no mesmo ambiente carcerário presos de alta periculosidade com presos de média e baixa periculosidade. O que se viu ali, o que se vê geralmente em rebeliões de uma forma geral. Os presos que não integram, os internos que não participam, que não compõem uma determinada facção criminosa, eles são alvos vulneráveis das organizações que atuam dentro dos presídios, sendo submetidos a execuções bárbaras como aquelas que foram vistas no início do ano no estado do Amazonas. Doutor, só para a gente, como nós somos leigos, né? Medidas alternativas para os casos de baixa e média periculosidade. O que vocês consideram? O que o senhor diz assim, olha, Felipe, aqui a gente está vendo misturar preso de baixa e média periculosidade que comete que tipo de crime com pessoas que são assassinos, traficantes, né, que estão todos juntos em um presídio. Só para a gente localizar bem isso aí, porque senão as pessoas também dizem o seguinte, cometer um crime tem que ir todo mundo para o mesmo lugar, e não é assim, né? A lei de execução, inclusive, prevê que se separe as pessoas, o que não acontece, eu acho, em nenhum estado brasileiro. A lei de execução penal, a lei de execuções penais já estabelece diretrizes para o tratamento diferenciado de presos a depender do seu grau de periculosidade, da natureza do crime que ensejou a sua condenação criminal, a sua condenação. Veja que há esse ponto aí, também nesse ponto, uma situação merecedora de um exame detido por parte do Ministério Público, ou seja, verificar em que medida os próprios instrumentos já existentes da Lei de Execuções Penais estão sendo cumpridos pelas administrações estaduais no que se refere à gestão penitenciária. Quando eu mencionei o investimento, a utilização de penas alternativas nos casos de baixa e média periculosidade, eu me refiro àquilo que, de certa forma, já está previsto na legislação penal e processual penal, no que se refere às penas restritivas de direitos, às situações em que o preso, em vez de ser conduzido ao cárcere, ele se submete a restrições de direitos ou até mesmo a situações de liberdade vigiada, a depender, como eu disse, a depender do caso concreto a ser
devidamente examinado pelo promotor, pelo procurador da causa, pelo juiz da execução, a fim de que nós evitemos essa promiscuidade no âmbito penitenciário, levando a situações gravíssimas como aquela que a gente tem, como essas que a gente tem percebido no dia a dia. As penitenciárias brasileiras se tornam em verdadeiras universidades do crime. As pessoas geralmente ingressam num patamar de periculosidade e saem de lá mais deformadas sob o aspecto social. Uhum. Doutor, para a gente voltar naquela questão que o senhor já comentou aqui, mas o Procuradoria-Geral da República vai investigar se o Brasil violou instrumentos internacionais de direitos humanos, né? O Brasil é signatário... Esse é um dos pontos da portaria que instaura o procedimento. Porque o Brasil é signatário de cartas como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né? O Estado brasileiro já responde ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, inclusive por violações de unidades prisionais do Rio Grande. Exatamente. Há procedimentos em curso na Corte Interamericana com base no Pacto de São José da Costa Rica. É o caso, por exemplo, do Presídio Central de Porto Alegre. Nesse caso, qual seria a pena máxima? Assim, o que pode mais grave a Procuradoria fazer nesse caso se encontrar uma violação? Como é que a Procuradoria pode atuar? Eu acredito que é muito cedo fazer qualquer especulação nessa direção. Precisamos primeiro ter uma radiografia mais detida, mais completa desse cenário envolvendo essas 4 unidades da Federação. A própria portaria que instaura o procedimento já indica na sua primeira parte, que há necessidade de coleta de exame de elementos para verificação da possibilidade, se é o caso, evidentemente, de formulação de pedidos de intervenção federal no Estado em face de eventuais inadimplementos das suas obrigações estabelecidas em convenções internacionais e na legislação interna. Mas é muito cedo para fazer qualquer tipo de cenário prospectivo nessa direção de uma medida concreta. Precisamos primeiro colher as informações. Nesse sentido, já foram expedidos os ofícios aos respectivos governadores dos estados, também ao ministro da Justiça, para que haja um relato mais completo, tanto no que se refere à execução da política penitenciária no local, como também no que se refere ao cumprimento da cota-parte do governo federal, em especial naquele ponto atinente ao repasse, à transferência de recursos do fundo penitenciário para os estados federados. O senhor conseguiu acompanhar já mais detidamente os primeiros anúncios feitos ontem pelo governo com relação ao Plano Nacional de Segurança? Hoje deveremos ter uma nova entrevista coletiva em instantes do ministro da Justiça. Né? Qual é a sua primeira avaliação a respeito das medidas já anunciadas? Eu acho que são medidas bem oportunas, são necessárias, o Brasil precisa disso, o sistema penitenciário como um todo precisa disso, e quero crer que os resultados devam ser extremamente positivos. Para fechar a questão do Rio Grande do Sul, quem vai observar o que está acontecendo no Ministério Público, no Presídio Central do Rio Grande do Sul, é o Ministério Público Federal em Porto Alegre. É o pessoal do Rio Grande do Sul, faz um relatório e envia para vocês. E em parceria com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ainda ontem conversei com o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a quem relatei o nosso propósito, o nosso objetivo, e estabelecemos já em nível, nesse primeiro contato, nesse primeiro diálogo, a certeza e a necessidade do fortalecimento dos laços entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, assim como nos demais estados já mencionados, para que essa grave crise do sistema penitenciário possa ser devidamente tratada pelo Ministério Público como um todo. Como o senhor classifica o que aconteceu no Amazonas? Uma situação caótica, né? Eu diria que se trata de uma barbárie, uma cena extremamente forte, trágica e que precisa merece um olhar atento da sociedade para que esse grave problema do sistema carcerário brasileiro possa ser adequadamente enfrentado, corretamente tratado, porque nós temos ali pessoas, nós temos ali seres humanos, pessoas que são segregadas do convívio social,
mas que não devem e não podem ser tratados como animais. Nem animais merecem tratamentos desumanos, tratamentos cruéis e degradantes. E quanto mais pessoas humanas. E Então o senhor... é preciso ver isso com o olhar, sobretudo com o olhar humano. Nós estamos tratando de um problema social e a sociedade não pode fechar os olhos, não pode virar de costas a essa grave situação que é a situação dos presídios brasileiros. Comentário meu, se o senhor quiser comentar, portanto, bem diferente de acidente, como classificou o presidente Michel Temer, né? Acho que o senhor não quer comentar. A minha avaliação foi essa que eu acabo de relatar a Não, você. tudo bem. Só para... O senhor acompanhou o noticiário, tanto nacional quanto internacional. Barbárie foi um termo utilizado internacionalmente. O mundo inteiro usou barbárie, massacre, diferentes termos. Só que parte da população brasileira diz o seguinte: por que há tanto interesse dos direitos humanos, do Ministério Público Federal, da imprensa sobre um caso como esse? Afinal de contas, bandidos mataram bandidos. Já estavam lá porque não havia nenhum santo naquele lugar. Ainda bem que não morreu nenhum inocente. Como é que o senhor, que acompanha essas questões em nível nacional e internacional, vê esse tipo de declaração? Essa percepção, a meu ver, é equivocada. Isso vai naquela linha do indiferentismo social muito presente na sociedade contemporânea. As pessoas acabam por, em certa medida, por ficarem anestesiadas diante de situações de tal envergadura, de tal gravidade. Eu acho que precisamos repensar essa postura da sociedade como um todo, não é? Isso não é um caso típico só do Brasil, o mundo todo passa por esse momento de indiferentismo crescente em relação a problemas gravíssimos, aquela expressão americana, not my backyard, não no meu jardim, traduz bem isso, né? Ou se você quer os problemas distantes de si, como se fossem problemas que não afetassem o cotidiano de cada um de nós. Precisamos pensar isso de forma global, de forma holística, para que a sociedade como um todo possa caminhar numa direção que nos leve a uma solução efetiva do problema e não episódica, e não passageira, ou uma solução temporária que apenas vá resolver ou mitigar os efeitos imediatos de uma crise. Em que prazo esse trabalho deve estar concluído? Não fixamos prazo, até porque, diante da complexidade do caso, é absolutamente difícil estabelecer um cronograma de trabalhos. Isso é um trabalho permanente, eu diria até. Precisamos, como eu disse, começar a trabalhar de uma forma mais sistemática. Aliás, começar seria até, essa expressão seria até um ato de justiça em relação ao que já vem sendo feito em muitos cenários. Claro, não estamos começando nada, bem da verdade, mas estamos aprofundando e colocando mais uma pedra aí nesse grande alicerce, que é um alicerce que vai nos conduzir, espero eu, a uma atuação mais sistemática, mais incisiva e, portanto, mais resolutiva no tocante ao problema do qual nós estamos agora tratando. Estamos conversando com Nicolau Dino, Procurador-Geral da República em exercício. A questão da humanizar, e qual a visão sua a respeito de um presídio ser privatizado? Olha, num primeiro momento, eu vejo com bons olhos, sim, é uma opinião muito assim pessoal, nada institucional. Eu não tenho uma detida reflexão em relação a essa questão, mas eu não vejo, em princípio, grandes dificuldades na realização de parcerias público-privadas na administração de presídios. Esse não é o problema. O problema está e poderá estar na execução de uma eventual parceria desse naipe. Se os preços que são praticados são adequados, se as contrapartidas estão sendo corretamente cumpridas, enfim, são os aspectos atinentes à execução dessas parcerias e não a concepção em si. A concepção em si não me parece, a princípio, problemática.
Tá bem. Dos 4 estados, há um pior? Rio Grande do Sul, Pernambuco, Rondônia e Amazonas. Se diz que o pior presídio brasileiro é o central, mas como um todo, pelas informações preliminares que o senhor tem. É difícil, Felipe, estabelecer um ranking em relação a esse tipo de cenário. Preferia não estabelecer nenhum tipo de ranking, porque, como eu disse no início da nossa conversa, nós estamos tratando de um problema que é de âmbito nacional. Na realidade, a crise penitenciária é nacional. Esses 4 estados, Rio Grande do Sul, Rondônia, Amazonas e Pernambuco, são, e além do Maranhão, em relação ao qual já existe um procedimento que foi instaurado há alguns anos, quando da rebelião ocorrida há 4 anos atrás, esses estados apresentam cenários agudos de crise. E essa é a razão pela qual esses procedimentos estão instaurados em relação especificamente a essas unidades da federação. Mas isso não significa dizer, como eu mencionei, que esses problemas, os problemas carcerários estejam restritos a essas unidades federativas. Ok. A política penitenciária tem que ser mais ampla, sem dúvida alguma. Doutor Nicolau Dino, okay? Eu quero agradecer ao senhor. O senhor me permite uma pergunta só para o vice-procurador eleitoral? Uma só. O senhor tem uma avaliação. Vamos fugir ao escopo da nossa conversa. Exato. Não. Vamos deixar isso para uma outra oportunidade. Mas é uma pergunta muito simples. É que terminou a eleição e o senhor tem uma afirmação. Era a primeira campanha sem dinheiro de empresas. Está tão sujeita à corrupção quanto as outras. Afirmou o procurador em entrevista à época, né? O senhor é responsável por fiscalizar partidos e candidatos. Hoje, né, se conseguiu prevenir o Caixa 2 na eleição municipal? Eu não entendi a primeira parte da pergunta. Não, é que na entrevista para a época, o senhor disse que a primeira campanha sem dinheiro de empresas, né, está tão sujeita à corrupção quanto as outras, né? E o grande desafio era prevenir o Caixa 2 na eleição municipal. O senhor já tem uma avaliação, se conseguiu se prevenir o Caixa 2 na eleição municipal? Os números, eu disse numa entrevista coletiva no final do ano de 2016, que os números estão sendo compilados ainda. Mas veja, a minha fala nessa direção tem o caráter de sublinhar que nenhuma eleição estará infensa de uma forma completa e absoluta à interferência abusiva do poder econômico. O que eu quero dizer é que, mesmo que, por mais que você reduza as fontes de financiamento numa campanha eleitoral, sempre haverá o risco da interferência abusiva do poder econômico, inclusive em função da ocorrência do fenômeno do Caixa 2. E a premissa foi estabelecida exatamente para que se chegue à conclusão, que eu agora vou repetir, acerca da necessidade de o sistema legislativo, normativo, contar com mecanismos adequados para prevenir e coibir, responsabilizar a utilização do Caixa 2, seja por parte do candidato que se beneficia do Caixa 2, seja por parte do partido político que lança a mão do Caixa, dos recursos não contabilizados para viabilizar campanhas eleitorais. Obrigado ao senhor, um excelente dia de trabalho. Obrigado, Felipe. Bom dia para você também.